Boa noite, senhoras e senhores. Preparem-se, porque hoje o buraco é mais embaixo. O governo levou um tombo que nem o Neymar em final de Copa. A Câmara dos Deputados simplesmente arrancou o freio de mão do Palácio do Planalto e mandou um recado. Aqui quem manda somos nós. E não foi qualquer recado, Fonseca. Foi um míssil político. O Congresso derrubou o decreto do governo que aumentava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E com isso, o que estava previsto como reforço no caixa do governo virou poeira. Uma derrota escancarada, quase humilhante. E pior, inesperada. O governo levou essa nas costas enquanto comemorava São João. Literalmente. Exatamente. A votação aconteceu no modo semipresencial, com a maioria dos deputados em casa, comendo pamonha. E mesmo assim, o governo não conseguiu segurar. O placar foi devastador. 383 votos contra o decreto, contra apenas 98 a favor. Nem 100 votos a base governista conseguiu. Nem 100. Isso, Carlos, não é derrota. É um esculacho institucional. E para piorar, tem o modo como aconteceu. Nem o PT sabia que a pauta ia entrar em votação. As lideranças ficaram sabendo pelo Twitter. A escolha do relator, um dos mais radicais do PL. E o Planalto foi avisado? Claro que não. Foi um gesto simbólico. Uma provocação política, um tapa de luva no meio da cara. E agora vem a conta. Literalmente. O governo perde cerca de 26 bilhões de reais só em 2025. Isso significa, segundo o próprio Planalto, que pode ter corte na saúde e na educação. Quem paga? Nós. O governo diz que queria fazer justiça tributária, pegar grana das elites financeiras. O Congresso disse, não vai. E aí, Fonseca, a pergunta é, por quê? Por que o Congresso agiu assim? É só birra? Chantagem? Vingança? A verdade é que é tudo isso, e mais um pouco. É a clássica guerra por poder. O Centrão e os partidos aliados do governo estão mirando em 2026 e acham que deixar o Lula sangrar agora é o melhor caminho. E vamos ser honestos, o governo não ajuda. Está atrasando liberação de emendas parlamentares, criou mal-estar com declarações infelizes do Haddad sobre os ricos da cobertura, não entrega o que promete e ainda tenta posar de mocinho enquanto joga a conta para o Congresso. Resultado, os deputados resolveram mostrar quem tem a caneta mais grossa. Sem falar, Fonseca, no efeito Flávio Dino. Desde que ele subiu para o STF, virou o braço jurídico do Planalto. E o Congresso não perdoa. Vê nele uma extensão do Executivo no Judiciário. Soma isso com a insatisfação sobre a conta de luz, os vetos derrubados, a tentativa do governo de barrar o aumento no número de deputados. É um barril de pólvora. E olha que ironia. O próprio PT votou com oposição em alguns desses vetos. O governo bate cabeça. E os partidos do Centrão estão com um pé no governo e o outro já dançando com a direita, ensaiando uma candidatura de oposição que não seja Bolsonaro, mas que também não tenha o sobrenome Lula. A Lara Mesquita, cientista política, que a gente acompanha, disse algo cirúrgico. Esse é um governo minoritário e parece que o Lula ainda não digeriu essa realidade. Governar com base em 2003 não funciona mais em 2025. O Legislativo hoje tem poder demais e sabe disso. E o que o governo pode fazer? Bem, pouco. Pode judicializar a decisão, o que só vai piorar a relação com o Congresso. Pode tentar culpar o Legislativo diante da opinião pública. Mas a real, Carlos, é que isso pode virar um tiro no pé. Porque a população vê o presidente como responsável por tudo. E se a luz aumenta, se o combustível sobe, se o caos se instala, adivinha quem vai levar a culpa? Exato. E como disse um ministro em off, a eleição de 2026 vai ser apertada, mas o presidente eleito vai herdar uma bomba fiscal em 2027. Quase melhor perder do que ganhar. Isso mostra o tamanho do buraco. E a verdade nua e crua é que ninguém, nem o executivo, nem o legislativo, quer pagar essa conta. Ou seja, estamos diante de um pacto de mediocridade. Um jogo de empurra, onde ninguém quer ceder, ninguém quer cortar, mas todo mundo quer culpar o outro. E quem paga? Sempre a gente, o povo. E o pior, Fonseca, é que tudo isso nos leva a uma eleição em que o foco não será propostas, mas sim narrativas. Quem sangrar menos até lá, ganha. Mas com que país? Com que orçamento? Com que futuro? Esse foi mais um episódio do que parece ser a série Brasil, a luta pelo orçamento perdido. E como sempre, quem quer entender a política precisa ir além da manchete. Aqui a gente faz isso por você. E se você quer continuar acompanhando com profundidade, sem enrolação, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui o que você acha.
O Congresso está certo em barrar o aumento do IOF? Ou o governo está tentando jogar a conta para a elite e foi sabotado? Valeu e até o próximo capítulo dessa novela que ninguém escreve, mas todo mundo sente no bolso.